Olá, você está no Na Poltrona com a Bru e antes de iniciarmos o nosso vídeo, vai lá, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho porque tem muito conteúdo bom por aqui. Eu sempre trago lindas mulheres empreendedoras, mães ou aquelas até que não querem ser mães. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial para estar aqui com a gente hoje. É uma pessoa que está no meu dia a dia, é uma pessoa que está ao meu lado, então é um prazer receber ela aqui. E se você é cliente da Widu, com certeza você já falou com ela. Eu trouxe hoje aqui para falar com a gente a Paloma Santana, que hoje é a minha sócia lá na Widu Contabilidade. Ela iniciou lá na Widu há 7 anos atrás como analista fiscal. Foi crescendo aos poucos e a gente vai conseguir aí entender um pouco mais sobre essa história. Então, se você é mulher, trabalha também no ramo de contabilidade e quer crescer dentro do escritório, a gente também vai falar sobre isso. Uma curiosidade sobre a Paloma é que ela tem 5 cachorros e 2 gatos. Isso é uma super curiosidade dela, né? Então eu gostaria de agradecer, Paloma, por estar aqui comigo hoje. É uma honra tê-la aqui do meu lado para a gente falar um pouquinho sobre a sua história e também sobre imposto de renda à pessoa física. Prazer é meu, fiquei muito feliz com o convite e estou aqui aberta a bater um papo com vocês, a conhecer um pouquinho da minha trajetória na Widu e também profissional. Maravilha. Importante falar que a Paloma também, além de ser contadora, ela é esposa, é mãe de um menino lindíssimo, que é o Arthur, e a gente vai falar também um pouquinho sobre isso. Então, assim, Paloma, primeira pergunta. Por que você escolheu ser contadora? O que passou na sua cabeça e falou, vou ser contadora? Na verdade, não foi uma escolha, né? Foi uma passagem de bastão. Minha mãe é contadora há 36 anos e aí o meu primeiro emprego foi ser recepcionista do escritório que ela trabalha. E aí surgiu uma vaga no departamento fiscal e foi quando ela me puxou para lá. Desde então, eu tentei escapar, mas não teve jeito. Então, por ela. E você escapou da sua mãe, mas não escapou da contabilidade. Não. Por que você não continuou trabalhando com a sua mãe? Na verdade, eu quis buscar novos desafios, né? Então, saí um pouquinho ali da zona de conforto, embora minha mãe não me desse moleza, né? Ah, a cobrança bem como era isso. muito maior. Mas eu quis sair um pouquinho da zona de conforto, quis buscar novos desafios e optei por ir buscar, né? Então, eu trabalhei em outras empresas que não era escritório de contabilidade, mas era muito diferente do que eu estava habituada a fazer. Escritório de contabilidade tem uma rotina muito mais puxada, né? As empresas, quando são únicas, é um pouco mais tranquila, mas eu gosto mesmo da rotina de escritório. Então, foi quando eu tive a oportunidade de entrar na Widu. Legal, bacana. E me conta uma coisa, quando você entrou na Widu há 7 anos atrás, quem era aquela Paloma? O que mudou? Mudou muita coisa, muita. Ainda quando eu entrei na Widu, eu me sentia ainda muito menina, né? Então, todos os desafios que eu passei aqui foi me amadurecendo como mulher e como profissional. Então, da Paloma lá atrás para hoje, nesse meio tempo, foi quando eu também me tornei mãe, mudou radicalmente tudo, né? Aquela menina que fugia dos desafios, tentava de alguma forma se esconder, ficou lá atrás. E hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Legal, bacana. É engraçado como a gente muda completamente, obviamente depois da maternidade também dá essa virada de chave, né? E o que eu gostaria, assim, de saber é como foi a sua trajetória dentro da Widu. Você entrou lá, você já tinha um pouco de conhecimento, Sim. né? Em quais setores, assim, módulos dentro do fiscal você já passou? Conta um pouquinho sobre a sua experiência profissional. Eu entrei como analista fiscal, né? Tive a oportunidade de liderar o departamento.
saí de licença maternidade, mas a mudança mesmo foi quando eu voltei da licença maternidade. Você tinha quanto tempo de empresa quando você engravidou? Eu tinha, acho que 5 meses de empresa. Nossa, novinha de empresa. Ficou com medo, Paloma? Muito medo. A gente tem um histórico ruim de mulheres que se tornam mães em empresas e quando retornam são desligadas, né? Mas eu fui praticamente abençoada mesmo, porque quando eu retornei, tive um desafio que no momento me incomodou, mas eu vi oportunidades nisso e dali em diante foi quando eu fui crescendo de fato na empresa, né? Legal. Eu saí da liderança do departamento fiscal, assumi a prevenção do escritório, né? Então, na cabeça de quem está muito tempo no escritório, na área fiscal, a gente acha que a prevenção é algo mínimo e na verdade não é. É uma chave que tem que ter muito cuidado no momento que a gente faz, porque ali a gente acompanha toda a regularidade das empresas, né? E quando tem empresas que têm débitos, o risco tá aí. Perde regime tributário, vai para dívida ativa e acaba complicando a vida financeira das empresas. Uhum. Então, dentro desse serviço, eu vi oportunidade de auditoria interna da equipe operacional e também de consultoria. Então, foi quando a gente trouxe esse produto para o IDU. Que, na verdade, hoje, né, Paloma, é um dos nossos carros-chefes, né, na Uidu. E que não tinha anteriormente a esse trabalho que você começou a fazer, né? E é muito importante você citar essa questão, porque às vezes a gente, no nosso trabalho, a gente fica chateado quando acontece uma mudança, porque mudar é difícil, a gente sai da nossa zona de conforto, né? Só que o quanto é importante a gente agarrar as oportunidades que são dadas, né? Porque hoje o departamento ali de prevenção, consultoria dentro da Uidu, ele tem um papel fundamental, tanto para o faturamento da nossa empresa, quanto também de ajudar e apoiar empresários, né? Exatamente. Então, isso é muito importante. E como que foi para você, e como é hoje para você essa sensação de que você foi ali uma peça fundamental para iniciar a consultoria dentro da Uidu? Como que é isso para você? É aquela sensação de que, poxa, eu contribuí para o crescimento da empresa. E aí a gente fica naquele dever de eu preciso achar oportunidades para contribuir um pouco mais. E tem oportunidades. Sempre tem. Sempre Então, tem. a gente tem que ter esse olhar analítico de pensar um pouco mais adiante para poder ajudar no crescimento da empresa, inclusive fazer a diferença, ser diferente na vida dos empresários, que são nossos clientes. Então, é essa visão estratégica e analítica mesmo. Uhum, legal. E entrando um pouquinho aí no mundo dos pratinhos que a gente tem que equilibrar, né? Sendo esposa, cuidando de tantos cachorros e gatos, tendo o seu filho, né? Que você já me falou que você não quer ter mais filhos, Não. que o Arthur veio e já fechou a fábrica. Como que é para você equilibrar todos esses pratinhos, ser sócia de uma empresa de contabilidade que a gente sabe que não é fácil, né? A gente ser empresário contábil demanda muito e tem picos de momentos do nosso trabalho que a gente tem que trabalhar de sábado, domingo, feriado, por exemplo, imposto de renda à pessoa física. Como que é para você equilibrar esses pratinhos? Como que é a rotina lá na sua casa? Você tem rede de apoio? Como que funciona isso? Hoje, Bru, a minha rede de apoio é um pouco complicada, né? Porque quem me apoia nos momentos que eu mais preciso é a minha avó, mas já tem 82 anos, não dá para eu exigir muito dela, né? A minha tia ou a minha mãe. A minha mãe me apoia em questões de buscar o Arthur na escola quando eu não chego a tempo, ou quando o meu esposo não chega a tempo, porque ela também trabalha e também é contadora. Uhum. Então, eu e meu marido, a gente se divide bastante em relação a isso, porque a gente evita ocupar as pessoas que têm os seus compromissos, né?
Então, quando dá pra gente dividir entre nós, a gente faz. Mas quando a gente precisa de ajuda, nós temos quem ajuda a gente. Graças a Deus. Ter esse equilíbrio profissional e pessoal é complicado. É um desafio diário, na verdade. Porque quando eu chego em casa, eu tento me desligar ao máximo do trabalho e focar ali na minha família, dar atenção pro Arthur, cuidar da casa. E muitas vezes eu tenho poucas horas, né? Eu chego em casa geralmente em torno de 7h30, 8 horas. Então eu tenho, vamos dizer que das 8 às 10 para fazer tudo isso. É complicado. A gente se cobra muito, principalmente nós mães, né? Sim. A gente se cobra o tempo todo, mas também a gente faz isso para trazer uma vida melhor, um conforto melhor. Então eu tento no máximo me dedicar de segunda a sexta para aquilo ali, e nos finais de semana que eu não preciso trabalhar, estar mais 100% para minha família. Então, eu tento suprir a minha ausência da semana nos finais de semana mesmo. E você se vê deixando a sua carreira para ser mãe integral do lar, não como tom de crítica, e respeitando completamente as mulheres que decidem fazer isso e que, na realidade, eu acho mais difícil do que sair para trabalhar. Com certeza. Porque o trabalho de casa, ele não para nunca, né? E eu até brinco internamente na minha casa, eu tô indo ali na Uidu para descansar. Porque quando a gente tá em casa, a gente não descansa nunca, né? Você, em algum momento, quando você estava gerando o Arthur, quando você viu aquele serzinho pequenininho ali no seu colo, você falou, eu vou parar de trabalhar. Teve algum momento que você pensou em parar? Na verdade, não. Porque quando eu tive o Arthur, foi no meio da pandemia. Então, Nossa, deve ter sido muito difícil. Nossa, mas eu tive a sorte de estar 100% home office, então eu consegui equilibrar, ficar com ele no período que a criança mais precisa, não precisar de colocar ele numa creche com 4, 5 meses, mas eu tive sorte, na verdade, né? Porque hoje em dia dificilmente vai ter mulheres que consigam fazer isso. Então, nesse momento, não. Então, quando ele teve ali mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, foi quando ele foi para a escola, né? E óbvio que chega as fases da escola, nós passamos por um momento difícil na fase escolar, deu vontade de largar tudo e cuidar dele, sim. Nesse momento deu. Mas eu não me vejo assim, porque eu gosto tanto de trabalhar, do que eu faço também, que é prazeroso para mim sair de casa, me arrumar, ir pro escritório, ajudar pessoas, que eu não me vejo nessa situação, porque hoje, cuidar da casa, eu não vou mentir, eu não faço com amor, não. É que nem eu. Porque a gente cansa muito no nosso trabalho, então viver só do lar seria muito difícil, só se eu passasse por um momento em relação a isso que eu tivesse que optar, aí eu teria que verificar que eu também jamais ia deixar a saúde do meu filho ou Sim. algo assim para trabalhar, né? Sim. Mas foi tranquilo eu até penso aqui. muito parecido. E eu até, esses dias eu tava vendo um vídeo de uma educadora parental, que ela tava falando sobre a questão da importância da mãe estar presente ali, pelo menos nos 2 primeiros anos de vida da criança. Só que também, além da gente gostar de trabalhar, porque eu me identifico com isso também, a questão, primeiro, né, da mulher ter a sua independência financeira, para ela ter a segurança de ir e vir para onde ela quiser, né? Eu uma vez me veio aqui a história dessa moça. Teve uma vez, Paloma, que meu celular tocou, era um número desconhecido, não sabia nem quem era. E quando eu atendi, era uma mulher dizendo assim: oi, você é contadora? Eu não lembro agora o nome da pessoa, que já faz um tempo isso. Sei lá, vamos estar aqui, Luiz, né? Você é contadora do Luiz, tal, tal, tal? Aí eu falei,
Não sou não. Mas eu posso te ajudar? Como que eu posso, né, te auxiliar? Ela falou, é que o seu contato tá aqui na agenda dele como Bruna Contadora. Acredito que ele salvou o seu número então, porque ele ia falar com você em algum momento. Infelizmente, meu marido faleceu e eu estou desesperada atrás do contador dele, porque eu não sei nada sobre a vida financeira da nossa família. Eu tenho 3 filhos pequenos, e eu preciso achar o contador dele, porque eu preciso resolver as pendências e as coisas. Eu não sei nem a senha do banco. E ali, naquele momento, me despertou algo do tipo, ufa. Lógico, eu fiquei com pena dela naquele momento, né? Tentei ajudar de alguma forma, mas ao mesmo tempo me deu um alívio do tipo, nossa, eu não vou precisar passar por isso. E eu falo muito sobre a questão da independência financeira da mulher. Não é que a gente casou pensando em se separar. Na realidade, não é se separar, o nosso marido pode falecer, né? Exato. Então, assim, as pessoas falam, mas você já tá pensando na separação? Não, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, assim, a gente pode ficar viúva, por exemplo, e não saber o que fazer. Então, é muito importante também essa independência financeira. E o segundo ponto é que a gente está numa realidade no nosso país que muitos homens não conseguem bancar a casa sozinho, né? Verdade. E tá tudo muito caro. Eu, por exemplo, que tenho 3 filhos, eu vou no McDonald's, que é algo que muita gente vai, eu deixo R$ 200 no McDonald's. Não é qualquer pessoa que consegue bancar tudo isso. A gente quer dar uma escola particular para os nossos filhos, a gente quer colocar na natação, inglês e tudo mais. E quando a gente vai ver, não tem como um homem... não é comum um homem conseguir sustentar a casa sozinho, como era na época dos nossos pais, por exemplo. Exatamente. O meu pai foi um homem que sustentou a família sozinho. 3 filhos, esposa. A realidade hoje está completamente diferente, né? Então, eu acho que é importante a gente ter a nossa independência financeira por nós e também pelos nossos filhos, né? Então, a gente acaba deixando de estar presente em alguns momentos, porém, sempre buscando o melhor dos nossos filhos, sem dúvida alguma. Isso não faz a gente ser menos mãe do que a mãe que fica em tempo integral. E me fala uma coisa. Você já viveu, eu tenho certeza que você já viveu, mas eu vou perguntar. Você já viveu aquela sensação de estou pecando como mãe? Estou deixando de fazer algo pelo meu filho porque eu tô trabalhando muito? Sim, muito. Principalmente recentemente, quando a escola do Arthur me chamou para uma conversa, né? Devido toda a situação de alimentação dele, da seletividade alimentar que ele tem, que basicamente eu ouvi da diretora: mãe, você precisa parar e cuidar do seu filho. Como se você Como não se cuidasse. eu não cuidasse. Eu ainda falei isso para ela, né? Então, são momentos assim que a gente pensa muito. Fica, poxa, eu vou ter que fazer o quê? A solução é eu parar a minha vida profissional e tratar isso dele. Chorei até, Imagina. Conversei com meu esposo, foi quando a gente decidiu buscar outras alternativas para a saúde dele, né? Mas foi um momento que eu me cobrei muito, muito. Ali, realmente, ela tocou uma ferida. Isso já aconteceu uma vez comigo, quando eu tive o Benício e a Heloísa, que foi um atrás do outro, que são praticamente gêmeos. E o meu mais velho repetiu de ano. E eu fui chamada, né, na escola e tudo mais. E ali, naquele momento, o chão se abriu, né? E eu falei, poxa, eu dei tanta atenção para os pequenininhos, achando que o meu mais velho, de 11, 12 anos, não precisava
tanto daquela minha atenção ali no dia a dia, e ele repetiu de ano porque eu falhei como mãe. Então eu também saí assim da escola arrasada, chorei horrores, e é engraçado, né? Não tem jeito, nasce uma mãe, nasce a culpa. E às vezes pode ser que nem seja algo que a gente tenha errado, pode ser um pequeno detalhe ali que a gente acabou deixando passar, afinal, equilibrar tudo isso é muito difícil, um pratinho vai cair, só que quando cai o pratinho do nosso filho, dói demais, dói na alma, né? Quando cai o nosso pratinho, o pratinho do casamento, que a gente vai ali e corre atrás e dá tudo certo, mas quando é do nosso filho, dói na alma, né? Então, eu entendo completamente, assim, o que você passou. E uma pergunta, assim, que me interessa muito de saber e que eu acho que quem tá assistindo a gente, que hoje SLT dentro de um escritório de contabilidade e gostaria de se tornar sócio ou de abrir o seu próprio negócio, o que a Paloma fez de diferente para ser notada pelo CEO da empresa e ser chamada para ser sócia? Você conseguiu captar o que você fez de diferente e o que você gostaria de deixar como conselho para as pessoas? Eu acredito muito que tenha sido o sentimento de dono, né? Sentir a dor, sentir o que a empresa necessitava naquele momento, o papel importante que eu tinha em determinada função e cuidar da empresa como se ela fosse minha, não apenas ir lá, bater meu ponto, fazer meu trabalho e ir embora. É a dedicação mesmo. Acredito que isso tenha sido o principal ponto. E além, né, Pã, eu sempre falo muito para as pessoas que trabalham ali pertinho de mim, que o maior erro que a gente tem é a gente fazer aquilo que tá no contrato, por exemplo, né? Porque não é só para a empresa que você está trabalhando, você está trabalhando para você. O conhecimento que você adquire, quando você sai pela porta da empresa, você está levando ele embora. Exatamente. Então, assim, você está carregando todo o conhecimento que você tem e que você adquiriu para você. Ninguém te tira isso. E o escritório de contabilidade, ele é uma faculdade, né? Eu sempre falei isso. A gente aprende muito em escritório de contabilidade. Então, agarrar essas oportunidades, eu acho que isso é muito importante, mas você tocou num ponto muito legal, porque a gente lê muito, falam muito em redes sociais sobre essa questão de olhar como dono, né? Porque tem muita gente que fala que isso é negativo e tem muita gente que fala que isso é positivo. Eu venho de um mundo que eu nunca trabalhei para outra pessoa, né? Eu sempre trabalhei na empresa familiar, na Uidu Contabilidade, e eu fui formada já pensando como dona, né? Só que, de fato, você tocou num ponto que os sócios hoje que estão na Uidu, isso é algo que mais o Enivaldo, que é o nosso CEO, fala sobre esse brilho, sobre essa diferença, sobre fazer com vontade, com amor, com paixão. Eu acho que isso é o principal ponto, não é o conhecimento técnico que fez os sócios chegarem aonde estão. Então, saber lidar com pessoas, ser humano, ter responsabilidade, autorresponsabilidade, isso é muito importante, né? Então, isso de fato te colocou ali à frente de outras pessoas, né? E, inclusive, é muito, muito legal a gente abrir aqui para o público que eu não queria que você fosse sócia da Uidu, né, Pã? É verdade. E eu acho que isso é muito bacana a gente comentar aqui, porque às vezes você tem um não e que você desiste no primeiro não, e você foi uma pessoa que você não desistiu de me conquistar, de conquistar a minha confiança, né? E foram momentos um pouco tensos, um pouco difícil,
Nada são flores, nada cai do céu. Você lutou muito para estar onde você está hoje. Hoje a gente tem uma relação maravilhosa, mas como que foi isso daí? A filha do dono não quer que eu seja sócio? Como que foi isso para você? Na verdade, Bru, você sempre foi muito aberta, né? Sempre falou de coisas que você falava, não, a Paloma não tá preparada, a Paloma não tá isso. E aí eu lembro que teve uma vez que eu falei, mas por que que a Bruna acha que eu não tô preparada? Lógico, a gente fica com raiva, né? Claro. Mas depois eu comecei a pensar naquilo. Eu falei, não, vou chamar a Bruna para um a um. Foi quando eu te chamei e falei, Bruna, o que eu tenho que melhorar? Por que você acha que eu não tô preparada? E daquela conversa que a gente teve em diante, que foi até inclusive um pouquinho antes de me tornar sócia na Uidu, foi quando eu corri atrás. Eu falei, não, tem pontos aqui que eu realmente concordo, mas tem pontos que não. Então eu preciso mostrar para ela que ela tá errada. Então, dali para frente, a gente foi tendo uma construção. Todas as críticas que eu ouvi na minha parte como gestora, eu simplesmente construí elas, né? Eu não levei para o coração, eu recebi como uma crítica construtiva mesmo e fui atrás. Tive que estudar, tive que fazer consultoria de um a um, de gestão e saber os pontos que eu precisava de fato melhorar. E aí foi nisso que eu trabalhei para chegar até aqui mesmo. Legal, bacana. E fico muito feliz com o seu crescimento, com a sua vinda na sociedade. De fato, hoje eu não me enxergo sem você. E que bom que você não desistiu no meu primeiro não. E olha como é importante a gente, de fato, ouvir o feedback das pessoas, né? Às vezes a gente escuta algo que, óbvio, não é confortável receber feedback, mas o quanto a gente precisa refletir para o nosso crescimento pessoal, profissional, tanto na empresa quanto na pessoa física ali, no nosso casamento, a gente como mãe, o quanto é importante também a gente ter esse olhar, né? E entrando aí um pouquinho na questão de liderança feminina, a Uidu, ela, nos últimos anos, a gente trabalha muito com mulher, né? A gente, inclusive, já chegou a ter 100% mulheres na equipe, só o Enivaldo, nosso CEO, que era homem. E hoje ainda somos a maioria, 75% das nossas colaboradores são mulheres, né? Como que é viver isso na prática? Você acha bacana esse incentivo de trazer mais mulheres? Como que é para você trabalhar com mulheres? Como que é isso para você? Para mim foi uma virada de chave, né? Porque da área contábil, a maioria das empresas são compostas por homens. Inclusive, Sim. eu passei por uma empresa que o meu encarregado ganhava mais do que eu. Foi quando eu tomei uma atitude de buscar novas oportunidades, né? Então, quando eu cheguei na Uidu, que eu identifiquei que a empresa era de fato humana, né? E que dava voz para nós mulheres e oportunidades de cargo de liderança para nós, eu vi que era diferente do que o mundo contábil 90% né? Então, foi muito importante para mim. Foi ali onde eu, de fato, me encontrei e, de fato, quis buscar o crescimento, porque ali eu tive oportunidade e espaço para isso, né? Então, é muito bacana, porque mulheres têm que inspirar mulheres, né? E quando a gente se sente pertencente, ouvida, a gente tem mais vontade ainda de fazer acontecer. Então, a Uidu tem um papel muito importante em relação a isso, porque independente do gênero, a gente dá oportunidade para todos. Você tem talento, você é uma pessoa que contribui pelo crescimento da empresa e você quer crescer, a oportunidade vai estar lá esperando. E o que muda quando a equipe inteira é composta por mulheres? Quando é mista, quando é só mulher, o que muda? É complicado ser 100% mulher.
A gente não pode ser hipócrita, né? Exatamente. A gente sabe, nós somos mulheres e sabemos o quanto é difícil conviver com outras mulheres, né? Geralmente, a maioria das mulheres tem opiniões fortes, personalidade forte, e aí é esse lado que a gente peca, né? De ter aquelas... Como eu posso dizer? Encrencas uma com a outra, é difícil, então a gente teve que buscar o equilíbrio, né? Hoje a gente a maioria mulher, temos poucos homens na empresa, mas que já traz um equilíbrio para o nosso ambiente. Se fosse 100% mulher e desse super certo, a gente estava no mundo perfeito. Mas não, a gente ainda precisa de neutralizar o ambiente, porque a maioria das mulheres não estão preparadas para trabalhar só com mulheres, né? Vê a outra como uma ameaça, e aí a gente realmente a tal da precisa. rivalidade feminina que é Exatamente. imposta pela sociedade ali, né? É isso Não mesmo. tem jeito. Eu acho sim que os meninos da Uidu trouxeram um equilíbrio pra gente, né? E quando a gente tem uma equipe 100% feminina, a gente tem que ter uma coisa muito enraizada na gente, que é gestão de pessoas. A mulher, ela traz muitos pontos que são super positivos, mas também traz vários pontos que a gente precisa trabalhar, de traumas que vieram por conta de serem mulheres, da forma que foram criadas, de ser casada com um homem que apoia ou não. E isso tudo reflete no dia a dia dela ali com a gente. Então a gente pode até analisar assim, e a gente consegue analisar quando a gente tá na gestão, aquela mulher que tem um marido que apoia, a mulher que tem um marido ciumento. A gente várias vezes já teve colaboradoras que não podiam fazer hora extra porque o marido não deixava, ou que não podia participar de happy hours porque o marido era ciumento. Então a gente tem diversas coisas como desafio na liderança só de mulheres, por conta também do que acontece e passa-se na casa delas ou que já passou na vida delas. A gente pega histórias de traumas diferentes um dos outros e que a gente tem que lidar isso dentro da empresa. Então, de fato, acaba sendo mais difícil, né? Então, esse equilíbrio trouxe ali uma coisa bacana, mas eu ainda sonho em ter uma outra Uidu, quem sabe, só de mulheres, pra gente conseguir construir isso, da gente conseguir ter um ambiente totalmente voltado para mulheres, para mães e tudo mais, que isso é uma vontade que eu tenho muito pessoal, assim, de fazer acontecer. E me diz uma coisa, a mulher ser gestora, ser líder, qual que você acha que é a maior característica ali que faz com que essa mulher consiga se destacar na liderança, que é diferente de quando um homem está na liderança? Eu acredito que a empatia, né? Porque nós mulheres, a gente tem a empatia, creio que muito mais forte do que os homens, de se colocar no lugar do outro ou da outra, né? E a inteligência emocional. Por quê? Porque nós mulheres, a gente consegue avaliar um caso de forma mais fria, mas também ter um lado mais humano ali para analisar ou para tomar uma decisão. Creio que o nosso papel fundamental é ter forte conosco a empatia e a inteligência emocional mesmo. Legal. Lembrando que tem mulheres que são machistas também, tá, gente? Então, isso a gente não tá generalizando aqui. Tem mulheres que não conseguem ter a empatia, que não querem saber que a pessoa tem que deixar o filho doente em casa, tem que trabalhar a todo custo. Então, a gente tá dizendo sobre a maioria e não a todas, né? E isso é um ponto que você falou que eu acho engraçado,
que acontece lá na UIDU, que quando tem um ponto específico das mulheres terem que levar o filho no médico, de ter algum problema de saúde em relação aos ciclos menstruais que a gente tem, elas não mandam mensagem pro Enivaldo, elas mandam sempre pra mim. Então, eu sou uma delas. Elas sempre falam assim, ai, Bru, tem como você falar com o seu Enivaldo? E eu vou lá com jeitinho, explicar pro meu pai e tal. Então, de fato, eu sinto isso no dia a dia ali como líder, que as mulheres, de fato, me procuram mais. E os homens me procuram quando eles ficam sem jeito de falar com mulheres. De ter um pouco de receio de tocar em algum tipo de assunto. Eles preferem falar comigo para que eu repasse essa informação com jeitinho e tudo mais, né? Então, de fato, eu acho que a gente tem ali um pontinho a mais por ter esse tato, né? Esse cuidado. E falando sobre a questão de liderança feminina e tudo mais, a gente tem muitas pessoas aí que assistem o nosso canal que são empreendedoras, que saíram do CLT para serem empresárias e tem o apoio da UIDU para isso. Muitas delas têm um impacto muito grande quando se torna empresária, de separar a vida financeira dela, pessoal, com a pessoa jurídica, né? E por que eu tô tocando neste assunto? Porque a gente tá na época do imposto de renda à pessoa física e eu não tenho como não falar de imposto de renda à pessoa física que não seja com a Paloma. Meu marketing, quando falou assim, Bruna, vamos convidar uma mulher para falar de imposto de renda à pessoa física. Eu falei, claro que tem que ser a Paloma. Não dá pra gente chamar outra pessoa. Inclusive, gente, a Paloma é conhecida na UIDU como a bichona do imposto de renda. Ela é sensacional. Ela tá à frente do departamento de imposto de renda da UIDU. Ela conseguiu conquistar a confiança do Enivaldo, porque o Enivaldo que sempre esteve à frente do imposto de renda e ele passou esse bastão para a Paloma. Hoje é ela quem está à frente disso, trabalhando em conjunto com a equipe. O Enivaldo, ele acaba fazendo alguns clientes estratégicos que fazem questão de fazer com ele, mas a Paloma, com esse jeitinho dela, conquistou muitos clientes e tem muitos clientes que preferem a Paloma, viu? Deixaram o nosso cabeça branca, que a gente chama, de lado para fazer imposto de renda com ela. E aí, a gente abriu um ponto com as pessoas para fazerem perguntas sobre imposto de renda, que a gente vai trazer essas perguntas aqui para Paloma responder. Então, você que tem dúvidas sobre imposto de renda pessoa física, fiquem aqui com a gente. Aproveita, se inscreve no canal, aperta lá no sininho, ativa o sininho e a gente vai falar neste momento sobre imposto de renda. Então, se você conhece alguém que tem dúvida de imposto de renda, compartilha o nosso vídeo com essa pessoa. Eu quero começar a falar sobre clínica médica, livro caixa. A gente tem muitos clientes que são profissionais da área da saúde e esses profissionais têm muitas dúvidas quando chega a época do imposto de renda. Por quê? Porque normalmente eles pagam muito imposto, né? Então, eu queria falar com donas de clínicas médicas que começaram agora ou que já estão no mercado há bastante tempo e vêm pagando muito alto ali no imposto de renda. E eu gostaria de saber por que esse público ele precisa prestar mais atenção quando vai fazer o imposto de renda pessoa física. O que muda da Bruna, que trabalha numa contabilidade,
para uma mulher que tem uma clínica, faz atendimentos, por exemplo, como psicóloga? O que isso muda? Para quem atua de forma autônoma, né, que a gente indica o livro caixa, o famoso carnê-leão, precisa ser feito de forma mensal. Você precisa emitir os recibos do Receita Saúde para os seus pacientes, porque a área de clínica, seja médica, psicólogo, dentistas, são despesas que são dedutíveis no imposto de renda. Então, o paciente de vocês vão deduzir isso na despesa dele do imposto de renda. Se você não faz um livro caixa, um carnê-leão corretamente, mensalmente, o seu paciente cai na malha fina, tá? Sendo autônomo e o carnê-leão ele é na pessoa física, como que eu não pago muito imposto nisso? Deduzindo despesas, né? Se você atende num consultório onde você paga aluguel, o aluguel é uma despesa dedutível para o seu livro caixa, conta de água, conta de luz, internet da clínica, tudo isso são despesas dedutíveis. O que é essencial para a operação, ela é dedutível. Então, você vai ter uma receita, você vai ter despesas no mês, vai abater, o seu lucro vai ser em cima do imposto que você vai pagar, né? Então, geralmente, para quem tem clínicas que já estão um pouco mais tempo na área, que tem um número de pacientes maior, a gente até indica a contabilidade mista, né? Deduzir o que tem despesa dentro de uma determinada receita no livro caixa e o que exceder a isso emitir como nota fiscal, porque na pessoa jurídica você paga menos imposto do que na física. Mas tem um ponto importante que eu vejo que muitas vezes acontece, é que os pacientes caem na malha fina mesmo sendo nota fiscal emitida. As empresas da área da saúde precisam entregar DMED todo ano, né? Que é a declaração para médicos, clínicas, e algumas contabilidades esquecem de entregar. Então, quando a Receita faz o cruzamento da despesa com a DMED, não tem DMED. Então, o paciente cai na malha fina. Precisa notificar. Que situação chata o seu paciente te Exatamente. procurar falando que caiu na malha fina por um erro contábil, que ele nem sabe que existe. Então, por isso que é muito importante você estar muito bem assessorado pelo seu contador, né? Sim, eu vejo que teve muitos clientes aqui na Uidu que não sabiam o que era DMED. Às vezes o contador até entregava, mas eles não sabiam o que era. E é muito importante a entrega, porque fora do prazo da multa, né? E ainda tem o constrangimento dos pacientes cair na malha fina. Então, esses 2 pontos é muito importante dentro do imposto de renda de pessoa física, para estar tudo nos conformes. Legal. E como que eu sei se eu tenho que fazer livro caixa? Eu hoje sou um profissional da área da saúde, não estou fazendo livro caixa, estou assistindo aqui o Na Poltrona com a Bru e eu tô com dúvida e em qual momento eu percebo que eu preciso do livro caixa? Se você atua num consultório e tem despesas, não tem empresa e recebe na pessoa física, você precisa fazer o livro caixa, tá? Ainda que não tenha despesa, se você tem um recebimento mensal que está acima da isenção do imposto de renda, você precisa fazer o livro caixa para pagar mensalmente o valor daquele imposto de renda no mês, senão no imposto de renda, que é na declaração de ajuste anual, você vai pagar imposto lá e vai ter encargos, porque você pode parcelar em até 8 vezes ou pagar à vista sem encargos, né? Mas se você tem receita decorrentes de atividade autônoma, se tiver despesa dá para deduzir, mas se não emitir nota, não é registrado, precisa fazer o livro caixa. Ou seja, deve ter muitos profissionais da área da saúde que estão pagando muito mais imposto no momento ali do imposto de renda à pessoa física, né? Sim. E a gente já pegou algum caso, a gente tem algum case aí de algum
algum médico, dentista, psicólogo que te procurou e você conseguiu analisar e dar esse caminho e ele ter um ganho? Tivemos sim, recentemente uma cliente entrou na Uidu, né? E foi através dessa consultoria que ela nos conheceu. Ela não tinha noção, ela é funcionária de uma clínica, né? Ela não tinha noção de que ela precisava ter o livro caixa. E eu expliquei para ela, ela não tinha muitas deduções para fazer, então ela ia acabar pagando mais imposto, né? Porque a receita dela estava um pouco acima da isenção. Então a gente direcionou ela para abrir uma empresa, atuar como PJ e aí ela vai pagar menos imposto. Que legal, que bacana. E me fala um pouquinho, para a gente falar então do CLT versus empresário, o que muda no imposto de renda pessoa física, né? Qual é a principal diferença entre o imposto de renda pessoa física de um CLT para o imposto de renda pessoa física de uma empresária? O CLT você tem um informe da empresa, né? Então você vai declarar aquele informe, não nada muito além disso, se você não tem outros bens para declarar ou algum outro tipo de rendimento, enfim. Mas sendo empresária, você tem a distribuição de lucro. Então, além dos rendimentos tributáveis da retirada de prolabore mensal, você precisa declarar a distribuição de lucro, que até o momento era isento, né? E também precisa declarar as cotas da sua empresa, porque é um bem seu. No momento, se você sai da sociedade, se você vende a empresa tem valor. Então, você tem que deixar lá que você tem X% daquela empresa que vale tanto, porque numa eventual saída ou venda de empresa, você precisa declarar também. Legal. E essa distribuição de lucro, Paloma, eu pago imposto em cima dessa distribuição de lucro? Até R$50 mil por mês, não. Teve mudança na lei decorrente da reforma tributária agora, em 2026, né? Então, a partir de R$50 mil tem a tributação de 10% de imposto de renda. Abaixo disso, ainda é isento. Um ponto importante também falar que quando você é empresário e se a sua empresa não dá lucro, como que você comprova que você sobrevive, né? Lógico, tudo isso tem que ser avaliado através da contabilidade da empresa, mas o imposto de renda de pessoa física, ele é uma declaração de rendimento. Você comprova o quanto você ganha, o que você tem de bem. Então, para quem é empresário, inclusive para quem é MEI, é muito importante declarar imposto de renda, principalmente MEIs que não pagam imposto de renda ao decorrer do ano, porque tem apenas uma taxa, mas ele tem rendimentos daquilo que estão acima da isenção, de acordo com o limite anual do MEI. Então, o que você deixa de pagar durante o ano, você tem uma pequena parte de imposto de renda para pagar no ajuste anual. Então, é muito importante. Se vai financiar um carro, um imóvel, você tem que comprovar essa renda. E aí, quando vai comprar um imóvel, fica desesperado e procura a gente, né? Exatamente. Nunca declara imposto de renda pessoa física, de repente quer declarar um imóvel e não consegue comprovar a renda, né? O quanto é importante aí ter tudo declarado bonitinho para que quando você precise comprovar essa renda, você tenha lá e tenha como fazer a compra desse bem. E me fala uma coisa, esse ano eu recebi da nossa contabilidade, que é a Uidu, obviamente, 2 informes de rendimento. E isso me deixou meio confusa, porque eu nunca recebi 2 informes de rendimento. Para quem é empresário e distribui lucro, esse ano tá vindo separado, então a gente tem que tomar cuidado de não receber só um do contador e acabar declarando errado. É isso mesmo? É isso mesmo. Teve uma mudança recentemente na DIRF, né? Que deixou de ser DIRF, virou REINF. Foi extinta no ano passado. E
A folha de pagamento vai te mandar o informe de rendimentos referente ao Prolabore, onde você contribui com o INSS. E a contabilidade vai te mandar um informe de rendimentos da sua distribuição de lucro, porque ela vem do REINF. O seu Prolabore vem do E-Social. Então, por enquanto, ainda são 2 informes, um de cada tipo de rendimento, tá? Pode ser que a Receita unifique isso lá na frente? Pode. Seria muito melhor. Sim. Mas, por enquanto, esse ano serão 2 informes. É bom se atentar nisso. Legal, isso é importantíssimo para você não deixar de declarar alguma informação e acabar caindo na malha fina aí à toa. Agora, uma coisa que eu acho muito curioso é não só que acontece com os nossos clientes, mas também de pessoas empresárias que eu conheço, é que chega no momento do imposto de renda pessoa física e o empresário fala assim: ué, tá errado esse informe. Cadê a distribuição de lucro que meu contador não lançou aqui no informe de rendimento? Ele fica bravo, liga para a contabilidade e de repente o contador fala para ele: então, é que você não me mandou nada de informação o ano inteiro da contabilidade. Fala um pouco para o público o quanto é importante estar com a contabilidade em dia. O que é estar com a contabilidade em dia? A contabilidade precisa ser feita, por mais que a empresa seja pequena, desde a pequena até as grandes empresas, precisa ter a contabilidade em dia, né? Então, para isso, a gente precisa mensalmente dos extratos bancários da conta PJ, para a gente identificar o que aquele sócio da empresa retirou da empresa para ele. Né? Ou se ele fez algum tipo de confusão patrimonial entre pessoa física e jurídica. E mais importante é porque a gente precisa apurar o lucro da empresa. De repente está havendo retiradas, mas que a empresa não deu lucro. Ou se tem algum débito de imposto e não pode distribuir lucro para empresas que têm impostos em aberto com fisco. Então a gente precisa identificar isso, porque se a empresa deu prejuízo ou tem débitos de imposto, isso não é mais lucro. Isso se torna um empréstimo da empresa ao sócio. Em algum momento, esse dinheiro tem que retornar para a empresa. Então, isso também é declarado no imposto de renda, esse empréstimo da empresa para o sócio. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque se tiver esse tipo de empréstimo, tem algumas incidências de imposto, como o IOF. Então, aumenta mais aí um pouquinho desses encargos decorrentes do prejuízo ou de impostos em aberto. Legal. E qual é o erro dos anos assim que você tem de experiência? Qual é o erro mais comum que empresárias cometem na hora de declarar o imposto de renda? Tem vários. Mas não declarar as cotas da empresa é um erro. Não retirar Prolabore é um erro, não tem lá rendimentos tributáveis, né? Não que você tenha que ter rendimentos tributáveis que tenham encargos de imposto de renda. Não, mas para o empresário, a retirada do Prolabore é importante, porque se você não faz a retirada de Prolabore, não contribuir com a Previdência e só fazer retirada de lucro, em algum momento o fisco pode pegar e tributar tudo como Prolabore. Então, vai incidir INSS e imposto de renda lá no alto. Então, o erro mais comum entre os empresários é exatamente esse, não retirar Prolabore mensal. Legal, bacana. E agora a gente vai para um momento de perguntas rápidas, que normalmente são aí tanto de informação para o nosso público, mas também que mais se tem dúvida. Então a gente vai fazer aqui algumas perguntas rápidas para você responder para a gente. Quem está obrigado a declarar imposto de renda neste ano? Rendimentos tributáveis de 35.584 no ano é obrigado, tá? Rendimentos isentos a partir de 200 mil. Bens até 31/12 a partir de 800 mil. Ganho de capital, ganho em bolsa de valores, R$40.000 já é obrigado a declarar.
Apostas, prêmios de jogos de loterias, jogos online, 28.467,20 já é obrigado a declarar. E qualquer tipo de rendimentos vindo do exterior. Lembrando que este ano a gente está declarando rendimentos referente 2025. Então, a regra que entrou em vigor da isenção de até R$ 5.000 em janeiro de 26 vale somente para a próxima declaração de 2027, que vai ser sobre os rendimentos de 26. Perfeito. Qual é o prazo de entrega deste ano? Começou agora no dia 23 e vai até dia 29 de maio. E mudou, né? A gente ficou descabelada, porque a gente falou para os clientes que era dia 16, e aí a Receita Federal mudou para o dia 23, então vai até o dia 29 de maio, né? Ótimo. O que mudou no IR 2026 que as pessoas precisam saber? O ponto principal é que a isenção de 5 mil não é para agora, tá? E a mudança foi mínima, né? Foi nos rendimentos tributáveis mesmo. Como a tabela do IR ela alterou em maio de 2025, os rendimentos tributáveis mudou, que agora é esses 35.584. Vai mudar mesmo ano que vem. Você tocou num ponto muito importante, que muita gente está na dúvida aí desses R$ 5.000, achando que já é agora, lembrando que a gente entrega agora o que realizou em 2025. Então, essa mudança não é para agora. A pré-preenchida. Ano passado, a gente recebeu muitos clientes dizendo que não iam fazer imposto de renda com a gente porque ia fazer pela pré-preenchida, que estava muito fácil, que estava maravilhoso. E aí eu queria saber de você, ela ajuda ou ela atrapalha? Porque quando eu estava vindo para cá, eu escutei um profissional da área de imposto de renda, falando que este ano as pessoas precisam ter cuidado com a pré-preenchida. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Desde quando entrou a pré-preenchida, tem que ter cuidado. Porque a pré-preenchida, ela traz informações que não existem, às vezes. Então, assim, fez o imposto de renda pela pré-preenchida, você tem que validar com todos os documentos que você tem. O meu, por exemplo, veio rendimento de um banco que eu nem tenho conta. Então, é um ponto de atenção e alerta. Especialmente esse ano, por conta dessa mudança da DIRF, E-Social e REINF, a pré-preenchida pode vir com valores duplicados ou valores que não existem, né? Porque o sistema da Receita Federal ainda está sendo adaptado a essa mudança, né? Inclusive, na live que eles fizeram no dia 23, falando do início do imposto de renda, a própria Receita Federal deixou lá uma mensagem de alerta em relação à pré-preenchida. Não confiem na pré-preenchida, validem todas essas informações. Ela só tem um ponto muito bom, que é de trazer as notas fiscais de despesas médicas, por exemplo. Mas mesmo assim tem que conferir, tá? Mesmo assim tem que conferir, porque no ano passado, eu fiz pela pré-preenchida, né? Puxei minhas informações pela pré-preenchida e tinha muitas informações de médicos que não estavam, que eu tive que digitar ali manualmente. Por conta da DEMED. Exatamente. Então, não a gente entregou tem que DEMED, tomar não sabe. cuidado com a pré-preenchida. E a gente que tá no dia a dia ali do imposto de renda, a gente vê que tem alguns clientes que querem pegar dependente de tudo qualquer canto, né? A sogra, o sogro, o papagaio, o periquito. Ter dependente na declaração sempre vale a pena? Não, depende. Primeiro que tem que ser um dependente que é permitido, né? Tem as regras lá do imposto de renda. Filho até 21 anos, se está cursando faculdade até 24 anos. Mas quando é ruim ter o filho, o marido, a mãe como dependente, quando eles têm rendimentos. Quando você tem um dependente que tem rendimentos, você é obrigado a declarar os rendimentos do
do dependente também. E quando os rendimentos deles, ainda que seja dentro da isenção para eles, mas que soma aos seus rendimentos, você pode pagar imposto por conta disso. Então tem que avaliar. Precisa analisar, às vezes até mesmo fazer um teste, colocando, não colocando e ver o melhor cenário. Perfeito. Outra pergunta aqui. Quem comprou apartamento na planta já precisa declarar antes da entrega das chaves? Isso é uma dúvida que todo mundo tem. Precisa. A partir do momento que você compra um apartamento na planta, você já tem custo com a entrada, custo com a construtora, então você já pode e deve declarar esse apartamento com os valores que você pagou naquele ano e anualmente, conforme você vai pagando, até mesmo financiamento, você vai aumentando esse bem. Tá? Para quando finalizar, o seu bem vai estar valorizado. Se você paga, por exemplo, 200 mil num apartamento, mas financia ele não vai te custar 200 mil. E na hora que você vende, você paga ganho de capital. Então, certo. Tem que declarar. E quem está construindo uma casa do zero, tem que declarar esses gastos? Também tem que declarar, tá? Você vai comprar um terreno para você construir, ou é um terreno familiar que você está construindo. Se é familiar, tem que tomar cuidado com a escritura desse imóvel. Se ele tiver no seu nome, se você tiver um percentual dele, você declara. Se não, não pode. Agora, se você comprou um terreno e está construindo, vale a mesma regra do apartamento. Você comprou o terreno, você vai declarar o que você pagou do terreno e mais a reforma e benfeitorias. Mas tudo isso de gasto, você tem que ter nota fiscal, cupom de pagamento, tudo guardado para que a Receita Federal, se vier questionar, você tenha como apresentar esse documento e provar que aquele gasto você realmente teve. Legal. E você fala muito um termo, ganho de capital. Você falou aí várias vezes, ganho de capital, ganho de capital. Afinal, o que é ganho de capital? Ganho de capital é quando você tem um bem e você vende ele. Se você vende por igual valor que está declarado, você não paga ganho de capital. Se é maior do que você comprou e do que está declarado, você paga 15% de ganho de capital da diferença do seu ganho, tá? Há algumas exceções no imposto de renda, quando é primeiro imóvel, ou quando você vende esse e num prazo de 180 dias, você vai comprar outro que seja igual ou superior ao que você vendeu, você tem isenção de imposto, mas caso contrário, paga ganho de capital. Até mesmo em veículos. Como na pandemia teve aumento de alguns veículos, já tivemos casos de clientes pagar ganho de capital de veículo, que é muito raro, mas também tem. E então, o quanto é importante, antes de você fazer a venda de uma casa, de um bem, alguma coisa, você dá uma ligada pro seu contador, para você se informar bem, para você não ser pego de surpresa, né? Ali no momento do imposto. Se espera a declaração de ajuste anual para declarar isso e tem ganho de capital, você paga com multa e juros. Então, consultar é primordial. Legal. No caso de quando eu recebo uma herança, eu tenho que declarar onde que entra isso? Como que funciona a questão de herança? Tem que declarar. Geralmente vem através de inventário, né? E todos os bens que você ficou de herança, você precisa declarar no seu imposto de renda o valor desse bem, de quem você recebeu. Por quê? Porque o inventário, ele é um documento público. Então, esse documento, uma vez que ele está publicado através de um processo ou através de cartório, a Receita Federal já tem esses dados. Então, você precisa ter isso no seu imposto de renda também, senão você vai acabar caindo numa omissão. Certo. E me fala uma coisa, lá no campo Bens e Direitos, o que é essencial eu lançar lá em Bens e Direitos? Imóveis, bens móveis como veículos, se você tem joias, você pode lançar, investimentos no banco, você lança ali,
tudo quanto é bem e direito seu, você tem que lançar ali. E só uma curiosidade, quando eu comecei a fazer imposto de renda, eu tinha 15 anos, né? Eu saía do colégio e em época de imposto de renda, eu ia para o escritório do meu pai e eu digitava imposto de renda para ele. E eu fiquei chocada quando eu via linha telefônica em bens e direitos. As pessoas declaravam linha telefônica porque antigamente era super raro você ter um telefone, você ter uma linha telefônica. Então eu achava aquilo de outro mundo. Eu falava pro meu pai: nossa, mas quem declara linha telefônica? Hoje nem existe mais isso. A gente nem tem telefone em casa mais, A né? maioria não tem, né? Mas eu achei engraçado quando eu comecei a fazer imposto de renda. Investimento, né? Você falou que entra aí na questão de bens e direitos, né? Entra no imposto de renda, só que eu gostaria que você falasse um pouquinho o que costuma gerar erro no momento que eu vou fazer ali o investimento. Normalmente, pessoas que fazem investimentos, eles acabam procurando a gente porque é um imposto de renda mais complexo. Isso. Por que é mais complexo? O que deixa ser mais difícil de fazer? Geralmente são investimentos em bolsa de valores, em ações, né? Primeiro que ações têm um campo específico no imposto de renda para declarar, né? E você faz compra e venda dessas ações o ano inteiro. Então, ali você pode ter um lucro ou pode ter um prejuízo. Em caso de prejuízo, você tem que trazer o prejuízo para todos os meses subsequentes, até você ter lucro com aquilo e pagar imposto. Então, todo o histórico de bolsa de valores, de ações, você tem que declarar desde o início até você vender tudo e não ter mais nada. Tá. E eu tava indo pro escritório hoje de manhã e eu recebi a ligação de uma cliente me falando assim: Bruna, eu já tô separando todas as documentações aqui para você. Eu tenho que mandar também as despesas que eu tive com o meu cachorrinho? A gente escuta muito isso, afinal, cachorro é uma coisa que se tornou ali muito familiar, faz parte da família. E também a gente tem muitos custos, né? Eu tenho uma cachorrinha que tem hidrocefalia, ela me dá um custo gigantesco no ano. Eu posso ou não posso colocar o meu pet e as despesas do meu pet no imposto de renda? Não pode. Ainda não. Despesas com pets, despesas com personal trainer, ainda não pode, tá? Existia um projeto-lei para inclusão de personal trainer, mas ainda não evoluiu nesse sentido. Mas veterinário, exames em clínicas veterinárias ainda não pode. É só um custo nosso a mais mesmo. Uma pena, porque eu fiz o plano de saúde das minhas cachorras, eu queria pôr no meu imposto de renda. Vamos pedir! E aí, gente? Vamos colocar uma lei pra gente deduzir os nossos pets? Afinal, são membros da nossa família, né? Pois é, e dá um custo, né? Que olha... Eu sei bem. Graças a Deus, meus bichinhos são saudáveis, mas dão um custo. E outra coisa que eu queria te perguntar, que tá fora do meu script aqui, que veio na minha mente, porque assim, quem não sabe, eu faço imposto de renda também, viu, gente? Desde os meus 15 anos. Então, eu escuto muitas coisas dos clientes e acabo ajudando aí a Paloma nesse momento aí de imposto de renda. E parte estética. Vou fazer uma harmonização facial, vou colocar silicone, vou fazer uma rinoplastia. Eu posso lançar isso no meu imposto de renda? Pode. Quando são honorários médicos, por exemplo, o silicone, você vai pagar honorários médicos. Esses honorários médicos cirúrgicos, você pode. Parte estética facial, desde que seja feito com um médico ou com um odontologista, pode também. O que não deduz é biomédico. Ainda não deduz, tá?
somente parte médica e dentistas. Legal. Que mais eu tenho aqui? Ah, uma coisa importante para perguntar para você. Acontece muito, e já aconteceu uma cliente de falar assim para mim, Bruna, eu caí na malha fina porque o meu ex-marido colocou o meu filho como dependente e eu coloquei também. Afinal, quem que tem que colocar como dependente? O pai, a mãe, o vô, a avó? Quem coloca como dependente? Depende muito da dissolução conjugal. Hoje em dia tem muito a questão de guarda compartilhada. E aí tem que ser um acordo entre os pais ali, tá? O que eu geralmente oriento. Avalie quem tem a despesa maior e que dá mais dedução no imposto de renda, porque às vezes um paga o plano médico e o outro a escola, por exemplo. Quem paga o plano médico de saúde tem mais dedução, porque a escola tem um teto, o plano de saúde ainda não tem. Então, vai muito de um acordo ali entre os pais. Agora, quando há uma dissolução onde a guarda é da mãe ou do pai, é quem tem a guarda da criança. Legal, bacana. E aluguel, Paloma? Como que funciona? Por exemplo, se hoje eu pago aluguel e o proprietário do imóvel me liga e fala: olha, eu não vou declarar que eu recebo o seu aluguel, então você não declara que você está me pagando. Como que funciona essa questão do aluguel? Se o proprietário pede para você não declarar que você paga para ele, você pode cair na malha fina? Ele cai na malha fina, né? Porque ele que tem esses rendimentos e não declara. Se você declara que paga para ele com os dados dele de CPF e valor no ano de aluguel, ele precisa declarar. E também tem a DIMOB, que é a declaração das imobiliárias, né? Que é quem fala, ó, essa pessoa tem esses rendimentos de aluguel. Mas a obrigatoriedade disso é de quem recebe. Porque você pode até declarar para colocar lá suas despesas e avaliar o caixa do seu imposto de renda. Se você ganha suficiente para aquelas despesas, se você não tem algum risco ali ou se não indica que você está omitindo algum tipo de receita. Porque nas suas despesas você não tem benefício nenhum de dedução no imposto de renda. Mas o locador tem que declarar. Legal. E em relação à doação, a gente recebe muitas perguntas de: eu lanço como empréstimo ou eu lanço como doação? Eu pago o imposto do empréstimo ou da doação? Qual é a diferença de doação? O que caracteriza uma doação e o que caracteriza um empréstimo? Por exemplo, meu pai transfere para mim 40 mil reais na minha conta. Nossa, pai, faz o Pix lá pra mim de 40 mil que eu vou gostar, hein? Eu lanço na minha declaração como empréstimo ou como doação? Como que isso funciona? Se ele está te dando e você não precisa devolver esse dinheiro para ele, você lança como doação, tá? Nossa, então meu pai tá doando um monte de coisa pra mim, que ele me empresta dinheiro e eu não pago ele. Isso é bom, mas tem que tomar cuidado com o valor, porque tem um teto de doação que é isenção isso é de importante. TCMD, né? Que são 2.500 o FESPs. Atualmente o FESP tá 32,48, se eu não me engano, dá em torno de 96 mil reais no ano, tá? Se ultrapassar esses 96 mil, você paga 4% de imposto de TCMD. Agora, empréstimo é quando, mesmo que seja a longo prazo, você declara como empréstimo, né? Óbvio que quando tem ali um acordo entre as partes, não vai fazer um contrato de mútuo, não vai incidir o IOF, mas se tem contrato, incide IOF. Legal. E em relação a pessoas que são casadas com comunhão parcial de bens ou comunhão total de bens, existe um campo ali na declaração que a gente pode colocar o CPF, né? Do nosso marido ou da nossa esposa. Eu sou obrigada a colocar o CPF ou não? Obrigada não é, né?
Mas é importante, porque a renda familiar, por mais que tenha separação total de bens ou parcial de bens, né? Você tem um custo de vida ali, você tem despesas, você tem um filho. E aí, quando você coloca o seu cônjuge na declaração, automaticamente o fisco entende que aquela renda é dos dois. Porque se a sua declaração tem uma análise de caixa negativa, mas o seu cônjuge supre isso, tá tranquilo, você não corre risco de cair na malha fina, de ser em algum momento questionada por aquilo, porque a declaração de um e do outro acaba somando. É importante colocar. E aí, quando eu tenho, por exemplo, um apartamento, sou casada em regime parcial de bens, ou seja, se eu me divorcio, 50% é dele, 50% é meu. Eu tenho que colocar na minha declaração que eu tenho 50% desse apartamento e ele também 50%. Ou se eu colocar o CPF lá, eu posso jogar em qualquer uma das duas 100% o apartamento. Depende. Como que a gente faz isso? Se for um financiamento que tá no nome dos dois, é importante colocar, tá? Agora, se não, aí não há problema. Pode deixar em um dos dois, porque se houver lá na frente uma dissolução conjugal, na dissolução vai ter parte desse apartamento para ambos, ou vai ficar com um, ou vai ficar com outro. Perfeito, maravilha. Minhas perguntas acabaram. Caso eu tenha feito, caso eu não tenha feito alguma pergunta que você tem dúvida, pode entrar lá no nosso Instagram, @uiducontabilidade, deixar a sua dúvida lá, que a gente pode com certeza te ajudar nessa dúvida, ou se você quiser agendar uma consultoria com a Paloma, a gente também faz esse tipo de serviço. Falando um pouquinho sobre malha fina, todo mundo tem medo do leão. Todo mundo fala assim pra gente, porque a Receita Federal vai bater aqui na minha porta. Então vamos falar com o nosso público qual é o erro mais comum que leva a pessoa a cair na malha fina. Ou um erro de digitação mesmo, tá? Ou quando não tem o cruzamento com a receita, quando uma empresa deixou de declarar, por exemplo, uma DIRF ou uma DEMED, esses são os erros mais comuns da malha fina. Ou quando você é CLT, trabalha numa empresa em que você tem imposto de renda retido no mês e a empresa não recolhe esse imposto de renda, a Receita Federal não vai pagar a sua restituição e você vai cair na malha fina, ter que apresentar todos os olerites comprovando que isso foi descontado de você e que a empresa não fez o pagamento com o repasse disso para a Receita. É o que mais está acontecendo atualmente. Certo. E falando com as nossas queridas empresárias, quais são os erros mais comuns das nossas empresárias aí que a gente tem de conhecimento, assim, que acaba acontecendo? Ou elas não declaram, porque não teve rendimento tributável que obrigam elas a declarar o imposto de renda, ou elas não colocam lá que tem a parte societária na empresa, as cotas da empresa, não tem a contabilidade feita da empresa dela e aí ela não tem rendimentos suficientes para declarar. De empresário, esses são os mais comuns. Legal. E profissionais da saúde, o que eles mais erram na declaração? Quem tem livro caixa geralmente não coloca no imposto de renda o livro caixa, tem que colocar, porque senão os pacientes caem na malha fina. E se certificar que o contador está entregando DEMED. Esses são os pontos que fazem todos os pacientes caírem na malha fina. E se, por exemplo, eu faço recibo para o meu paciente e ele declara que eu fiz aquele atendimento e eu não coloco na minha declaração, sou eu que caio na malha fina, no caso? Não, é o paciente. É o paciente. Aí o paciente vai procurar o profissional informar e ele tem que colocar. Uma vez que emitiu o recibo, teve o atendimento, houve esse recebimento, tem por obrigação declarar isso. Legal. E qual conselho você quer dar para as pessoas que vão fazer a sua declaração sem um contador?
façam com o contador. Adorei. Não, gente, procurem orientação para não ter preenchimento errado. Se vocês têm um objetivo de algum momento fazer algum investimento, comprar algum bem, peça análise do contador, porque o imposto de renda, ele não é tão simples de só digitar um informe de rendimentos. Existe uma análise por trás disso. A sua declaração de imposto de renda mostra que você tem caixa suficiente para comprar um bem, para investir em algo. Então, é importante ter essa análise e ter um contador te direcionando nesse momento. E falando sobre organização financeira, a gente, como contador, fala muito sobre a organização financeira da pessoa jurídica, né? O quanto é importante a organização financeira na pessoa física também, para quando chegar na declaração do imposto de renda, acabar não esquecendo de algo. Você tem que declarar aquilo que você tem de costume na sua rotina. Às vezes tem mais de um banco ou dois, mas se você trabalha com mais de um banco, por mais que você não movimente, declare ele. Em algum momento, você vai ter algum tipo de investimento, alguma entrada naquele banco. Então, façam certinho tudo que vocês têm de movimentação, tudo que vocês possuem de rendimentos, tem que declarar. Pan, eu acho legal a gente dar uma dica para o nosso público, para quem passa muito em médico, faz muitos exames particulares, faz tratamento dentário. Eu sou uma pessoa que eu passo muito com médicos particulares. Eu vou dar até uma dica minha que eu faço, como eu tenho muitos CPFs abaixo do meu, eu fiz uma pastinha e coloco os recibos médicos durante o ano todo dentro dessa pastinha. Por quê? Acaba ajudando a gente, né, a quem sabe ou abater no imposto ou chegar até a restituir por despesas médicas, né? Então, você não esquecer ali um recibo do dentista, um exame que você pagou, porque o ano acontece tanta coisa que você acaba se esquecendo que você fez um tratamento, alguma coisa do tipo. Então, como dica mesmo de organização aí na parte de pessoa física, pega uma pastinha e vai colocando lá todas as notas fiscais, os recibos, para que quando chegar em março, abril, vocês entregarem diretamente para o contador de vocês. Acho que isso é muito importante dizer também. Ou, para quem não tem o hábito de imprimir, pegar impresso, tem um drive também, né? Exatamente. Você pode compartilhar com o contador no período do imposto de renda e vai ser tranquilo, não vai ficar para a última hora, porque você tem que procurar esses documentos. Então, tem várias formas de organização. A gente escuta muito os nossos clientes assim, eu vou tirar esse final de semana para separar tudo e organizar tudo. Então, é um tempo que você acaba gastando aí uma vez ao ano, que você acaba perdendo um final de semana de descanso com a família. Se você organizar isso um minutinho ali todos os dias durante o ano, você acaba não perdendo esse tempo todo, né? É isso. Bom, eu gostaria de te agradecer, Paloma. A gente chegou no final aqui. Foi uma delícia o nosso papo. Acredito que a gente trouxe aí informações muito importantes sobre o imposto de renda à pessoa física de forma leve, de forma que eu tenho absoluta certeza que todo mundo conseguiu compreender, sem falar siglas muito difíceis aqui para o público. Foi muito gostoso também conhecer um pouco da sua história, do seu crescimento profissional, da mulher que você se tornou, né? E o quanto você é uma peça fundamental hoje dentro da Widu, né? Já fazendo aí, já tá quase uma moreira, viu, gente? Porque, de fato, quando se torna sócio, a gente acaba se aproximando muito, principalmente também na vida pessoal, de Sim. trocas que a gente tem no dia a dia. Dizer mais uma vez que eu sou muito orgulhosa de tê-la ao meu lado como sócia. Espero que isso dure muitos anos, que a gente tenha aí muitos anos pela frente, ajudando e contribuindo com
com empresárias, com empresários e com pessoas também que vai passar pela Uidu. Então, de todo o meu coração, foi uma delícia ter você aqui no Na Poltrona com a Bru. Muito obrigada mesmo pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Eu comecei um pouquinho tímida e já fui me soltando depois, né? Mas é um prazer muito grande fazer parte do seu projeto Na Poltrona com a Bru. E dizer que contem comigo na Uidu. A Uidu também tem um pouquinho ali do meu lado familiar, né? Que a gente acaba tendo que trazer isso um pouquinho para casa, porque é algo que vai fazer parte da nossa rotina por muito tempo. E para quem está conosco, principalmente maridos e mulheres, entender, conhecer quem está com a gente no dia a dia. Obrigada. Obrigada a você e a você que está assistindo a gente. Se você precisar de qualquer ajuda com imposto de renda pessoa física, a Uidu está completamente preparada para te atender, para te ajudar. Então você vai ser atendido por especialistas dentro da Uidu. Se você quiser seguir a gente nas redes sociais, tem muito conteúdo também no @Uidu Contabilidade. Além do YouTube, a gente também e Instagram, a gente também tá no LinkedIn, no Facebook. Aproveitem para seguir todas as nossas redes sociais e finalizo aqui mais um episódio na Poltrona com a Bru, agradecendo você pelo seu tempo e querendo que você vá lá e se inscreve no canal, ativa o sininho pra gente e que com certeza no próximo episódio eu vou trazer mais uma mulher muito inspiradora para que vocês possam assistir e se identificar com elas. Porque aqui a gente mostra que lugar de mulher é onde ela quiser.